Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Como Maria e essa é a nossa melhor parte. E para você que não me conhece, eu sou o Dinho Ribeiro, eu faço parte aqui do podcast junto à minha co-host, minha digníssima esposa, a Miss Lena. Se apresenta um pouquinho pro pessoal, Miss Lena, para quem ainda não te conhece. Oi, Jen. Oi, pessoal, tudo bem? Sou Miss Lena, tô aqui para falar com vocês, compartilhar, como ele falou, a melhor parte. E a melhor parte é qual? É quando a gente está aos pés de Jesus, né? É quando a gente separa esse tempo para ouvir a Deus, para falar sobre Ele, para ter esse momento de compartilhamento da palavra. Sem dúvidas. E hoje eu que vou trazer a palavra para vocês, né? No último episódio foi a Mi que trouxe. E nesse episódio quem traz sou eu. E eu queria compartilhar com vocês uma passagem que está lá em Tiago 4:1, tá? Então vou esperar você pegar aí se você tiver com a sua Bíblia do lado. Mas é uma palavra que ela vai nos exortar sobre o porquê Trabalhei. das guerras, né? O porquê das guerras acontecerem. Desde que o mundo é mundo, tem acontecido guerras. Só que a gente está vivendo coisas diferentes. Algumas profecias que até então ainda eram futuras para nós já estamos vendo essa realidade. Nós já estamos vendo o caminho já se traçando para uma moeda universal, né, com toda a economia dos países, dos principais potências do mundo ali ruindo, né, inflação corroendo, a busca por conhecimento desenfreada, a desinformação, né? Então, tudo isso a gente tem acompanhado junto aos avanços da tecnologia, que está possibilitando muitas coisas que a própria Bíblia fala que antigamente não era possível, né? E era até mal interpretado, muitas das vezes, dependendo de como você falasse, né? Quantas coisas mudaram de 2000 para cá? Quanto tudo mudou? Então é sobre isso que a gente quer falar um pouco hoje, mas dentro disso, o que a Bíblia nos orienta e nos exorta sobre o que realmente envolve essas guerras. Isso aqui, eu estou falando para vocês de experiências do que nós vivemos no nosso dia e como nós vemos o mundo. Tá? E aí você também tem espaço nessa mesa para você falar o que você sente. Aqui nós não temos nenhum bispo, nenhum pastor. O papel aqui nosso não é ministrar na sua vida. Isso justamente ao contrário, é ministrar o que nós temos vivido na nossa vida. E se você sentir no coração e ver que alguma das palavras que a gente dispor aqui faça sentido para você, aplique também, vê o resultado, vê acontecendo. Tenho certeza que se nós não conseguirmos te mostrar pelo que tem resolvido para nós, Deus, Jesus Cristo, vai conseguir te conduzir nesse caminho, né? Então vamos lá para a palavra? Amizade com o mundo. Tiago 4:1. De onde vêm as guerras e as brigas entre vós? Porventura, não vem disto? Das concupiscências que guerreiam nos vossos membros? Cobiçais, e nada tens. Matais, e desejais ter, e não podeis obter. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis, e pedis e não recebeis, porque pedis mal, para consumirdes em vossos deleites. E o que eu tenho visto aqui? Muita coisa mudou na minha vida depois que eu parei de pedir para mim e comecei a pedir para as pessoas que estavam à minha volta, mesmo que aquilo fosse me beneficiar, que eu fosse ser o maior beneficiado. Uma coisa é certa que eu vejo hoje: nenhuma das bênçãos de Deus e de Jesus Cristo vem se for só para você. Você pode conquistar isso pelo meio da lei da semeadura, porque ela existe. É muito possível e muito provável que você vai ver pessoas que não são evangélicas, não creem em Deus e têm uma vida abundante. Por quê? Porque semeou e semeou certo. Então a lei da semeadura ela existe. Mas dentro da palavra, né, na luz da palavra, a gente consegue enxergar outros pontos que têm feito a gente prosperar também. E dentro da nossa vida, Mi, de acordo com o que a gente passou aqui agora, você tem visto que algumas coisas que nós temos conquistado não são só para nós, mas todas as pessoas que nos cercam, inclusive o Pedrinho que tá vindo por aí agora. Não. Não, é sobre isso, realmente, porque quando você se torna uma pessoa que você pensa, você busca algo, mas pelos motivos errados, é onde você não chega em lugar nenhum. Ou se você chega, aquilo vai ser vazio. Uhum. Recentemente eu
ouvi uma palavra que me trouxe muito sobre isso, né? O que que adianta, às vezes, você conquistar muito lá fora e você perder a batalha dentro da sua própria casa? O que que adianta, muitas vezes, você quer tanto uma coisa e você pelos motivos errados. Então é onde você pede ou você luta ou você vai para cima de uma coisa, mas pelos motivos errados, só por você. Quantos pais a gente vê que fala assim: "Ah, eu tô batalhando para dar o melhor pro meu filho". Só que às vezes o melhor pro filho dele é a atenção que ele não dá. Seria aqueles momentos de atenção que ele não dá. Então, Isso vale pra tudo, né? vale para Esposa, tudo, marido, irmão, marido, filho. serviço. Então, tipo assim, às vezes você tá batalhando ou você tá tão focado no motivo errado, você vai se tornando egoísta, né? Você vai Seus pedidos criando. começam a ser conduzidos de acordo, né? De acordo. Então você começa a pedir, mas se você passasse para olhar para sua casa, para sua vida, para sua família, para um todo, você ia ver que você tá pedindo errado, você tá lutando pelos motivos errados, né? E quando a gente começa a lutar pelos motivos errados, a nossa vida começa a caminhar pro lado errado também, né? Que é quando a própria Bíblia fala também, para que nós temos que vigiar para que nós não se afastemos da glória de Deus, da presença de Deus, do Espírito Santo, porque Ele é luz, né? E as palavras elas vão nos guiar. As palavras da Bíblia, com certeza, elas têm esse objetivo de nos guiar nessa trajetória. E continuando aqui, eles exortam um pouco mais fundo ainda. Adúlteros e adúlteras, que não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna-se um inimigo de Deus. Pensai-vos que a Escritura diz em vão: o Espírito que nos habita tem ciúmes? Antes, dê mais graça. Portanto, ele diz: Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. E o que eu aprendo com isso? O que nós temos visto aqui, de acordo com as meditações que nós temos feito nessas palavras, né? Toda vez que nós se afastamos pelos nossos motivos, pelos nossos interesses, e quando eu falo nossos é porque eu também estou sujeito, e muitas das vezes eu também me perco nesse caminho, e eu preciso me trazer de volta, né? Na nossa vida, na nossa casa, nos nossos projetos, a gente precisa estar sempre, e pela misericórdia Deus não solta a mão, porque se ele soltar nada a gente pode fazer. E aqui o que eu aprendo nessa passagem, nessa condução, é que quando a minha estrutura do meu caminhar começa a se distanciar de Deus, afasta de certa forma do Senhor, eu acabo perdendo ali a trajetória dos caminhos que ele designou para mim, O o motivo de ter propósito. começado, né? O propósito. Que foi muito do que a gente viveu isso muito assim na prática ali. A gente teve uma fase onde exigiu muito de nós, né? Trabalho, muito, muito, só que chegou uma hora que a gente falou, não, a gente precisa lembrar do propósito, lembrar do porquê e realmente encontrar o tempo para cada coisa, porque E a senão você amizade do perde a mundo. mão, senão você E a perde. amizade do mundo é inimizade com Deus, né? Então, o que ele fala aqui é justamente isso. Toda vez que a gente se afasta, a gente começa a entrar naquela teoria do nada a ver, né? E é engraçado que tudo que é nada a ver é muito semelhante a tudo que foge da palavra, né? Se você pegar, não tem nada a ver o carnaval, uma festa pagã que muitas vezes gera promiscuidade. Um dos maiores índices durante o ano de roubo, maior índice de estupro, maior índice de HIV. HIV. Então, são métricas totalmente negativas que não tem nada a ver e é super apoiado. Por que será, né? Por que será que o dia de Pentecoste é totalmente menos percebido pela população do que o Natal? Que na verdade o propósito do Natal também foi desconfigurado. Por que ninguém fala o verdadeiro motivo do Natal? Né? Então, isso e tantas outras datas que são judaicas do cristianismo, que são, já que não conseguiram retirar elas do calendário, mascaram ela com outra face, né? Como a própria Páscoa, por exemplo. O que um coelhinho da Páscoa tem a ver com a Páscoa? Quando, na verdade, a Páscoa tem uma representatividade muito forte
tanto para o povo que saiu do Egito, quanto para Jesus Cristo ali, né? Então, tudo isso a gente vai entrando nesse nada a ver, com os ocultismos, com as marcas pagãs, né? Com músicas que muitas das vezes, não sei se vocês sabem, a música também ela tem esse teor, a música gera frequência na gente, por isso que é muito natural você ouvir uma música triste, ficar triste, ouvir uma música alegre, ficar alegre. Tudo isso a gente entra nesse propósito nada a ver, e aí a gente começa a tropeçar nesse ponto aqui. E é o que a Bíblia, a palavra ela fala, né? Você vai se tornando amigo do mundo e se tornando cada vez mais tendo inimizade com Deus. Porque o que que é uma inimizade? É você não bate mais, né? Não faz mais sentido a conexão entre aquelas duas pessoas. Não, algo não tá conecto, não tá se conectando ali. Se distanciou, né? Se distanciou. E ele fala aqui, ó: quaisquer que se tornar amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Pois vós não sabeis que o Espírito tem ciúmes? Nossa, isso Então, é assim, forte. Deus não, né, ele tem ciúmes. Na verdade, o preço foi alto, né? O preço pela nossa vida, pela minha, pela sua vida foi muito alto. Porque, na verdade, todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. E por meio desse caminho que nós trilhamos, por conta do início de tudo, que veio a E morte. você sabe que isso de Deus ele ter ciúmes de nós por que que a gente vê que o mal, que o inimigo, ele não luta muitas vezes para tirar a pessoa da igreja, tirar a pessoa, entre aspas, do caminho? Muitas vezes ele deixa a pessoa percorrer o caminho, entre aspas, da fé, seguir ali, só que de maneira fria ou morna. A Bíblia E fala aí o sobre os que que mornos, né? acontece? Pro mal, ele não. Porque ele sabe que a mornidão é dele, ele sabe que o muro é dele, ele sabe. Já Deus não, ele quer que é 100%. Deus, ele não quer a gente em cima do muro, Deus, ele não quer a gente morno, Deus, ele quer a gente inteiro, é coração inteiro, é vida inteira entregue. Tem até piadinha em cima do muro, né? Tem uma historinha, né, que contam. Não é? Não, mas isso tudo é uma coisa assim que a gente entra num ciclo do nada a ver, do o que eu mais ouço também é que, nossa, estamos tanto tempo aguardando, né? E não veio até agora o arrebatamento, então será que vai acontecer? E a Bíblia própria já antecipa sobre isso, né? Será como nos tempos de Noé, aonde se darão em casamento e vai vir, porque Deus, ele não, o dia do Senhor, né? Uma coisa que a gente tem que levar em consideração não é que Jesus Cristo vai vir como um ladrão. Jesus Cristo não vai vir como um ladrão. Uh-uh. O dia de Jesus Cristo vai vir como um ladrão. O dia que ninguém sabe, a não ser o Pai, vai vir como ladrão. Mas Jesus Cristo, quando ele vir, vão ter trombetas, vai ter céu aberto, vai ter cavalo, vai ter anjos. Então, vai ser uma coisa, um dia que eu não gostaria de ver. Eu gostaria de estar sendo arrebatado. Mas. Porque até recente eu tinha visto um delegado, eu acho que ele falando que até um corte do podcast que tá no podcast do estúdio, que ele fala, né, que o ladrão, ele sabe quando a pessoa ela é a vítima, porque ela tem características de vítima, né? Ela já deixa muito claro que ela é uma possível vítima, porque não tá atento, tá com a cabeça voada, ela já tá assim. Então, o dia do Senhor, ele vai ser ladrão para quem não tá atento, né? Para Uhum. quem tá avoado, tá no nada a ver, isso aqui é bitolado demais, é muita. Não, essa pessoa é aquela que vai ser pego por esse dia desprevenido, né? E eu acho que as pessoas também têm um pensamento errado contra o inimigo, né? Que a Bíblia aqui fala um pouquinho antes aqui, ó. Qualquer que quiser ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. E aí aqui tem um pouquinho mais à frente. Antes, dai mais graças. Portanto, ele diz: o Senhor resiste aos orgulhosos, mas dá graças aos humildes. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então eu acredito que as pessoas têm uma percepção de que o diabo vai vir realmente mostrando que ele é o diabo, e não vai. Ele vem com ocultismo, ele vem mascarado, de coisas realmente nada a ver. Tudo nada a ver. Aonde o valor da família tem sido nada a ver nos dias de hoje, o aborto é nada a ver, e tudo o que constitui e sempre constituiu a família
está se tornando nada a ver. E isso é também uma demonstração de que no final do dia as pessoas se esfriarão. E a gente já tem visto que o amor tem se esfriado. E se dando continuidade a isso, qual que é a solução aqui? E aí a Bíblia ela é tão completa que toda promessa tem uma condição. E todo problema, Deus também traz a solução. Então ele adverte sim, ele nos exorta sim sobre esses acontecimentos que nós demos contexto aqui, mas ele também leva além, ele fala: chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai-vos vossas mãos, vós pecadores, purificai os vossos corações, vós dos duplos ânimos. Aquela pessoa que dia tá bom, dia tá ruim, Uhum. aquela pessoa que é Inconstante. inconstante. Não sejais inconstante. E ele também fala aqui, ele dá até um passo a passo: limpai as mãos e depois purificai os vossos corações. Porque não é possível você conseguir purificar o seu coração se o ambiente onde você tá sujo. Se você pegar a passagem do filho pródigo, ela remete muito a isso. O filho pródigo ele estava no meio dos porcos, num ambiente hostil, aonde ele não tinha reconhecimento, ele estava fracassado ali, na situação de um fracassado. Quando ele falou assim: vou me levantar e vou ter com meu pai. Então, primeira coisa, ele sai, ele tira as mãos do ambiente ruim para que ele pudesse limpar o coração. Qual que é o maior problema hoje? Nós queremos sim servir a Deus, mas nós não queremos também mexer no nosso ambiente, né? E porque mexer no ambiente dá trabalho. Mexer no ambiente dá muito trabalho. Porque se a gente estiver falando do ambiente empresarial, for um ambiente ruim, você muitas vezes não consegue ter forças para trazer o dia bom para os seus colegas. Ou o seu patrão, ou o seu funcionário não quer ter um dia bom. Se a gente está falando de matrimônio, às vezes você quer ser uma pessoa de resultado, mas a pessoa que está com você não quer ter resultado. Ela tá te puxando para trás. Ou então você quer ter um dia bom, a pessoa não quer. E isso a gente pode levar para o ambiente de amigos também. Às vezes a gente tem amigos que tá ali no formato do oba-oba e não quer sair daquilo. Se você não limpar as suas mãos, de nada adianta você tentar limpar seu coração. Pode ser, pode e deve ser feito, né? Mesmo em meio a esse ambiente, se você não tem condições de sair no atual momento, continua assim edificando seu coração e pedindo a Deus que Ele vai te direcionar. Mas você tem que ter a iniciativa de sair do ambiente, ou pelo menos fazer desse ambiente um ambiente diferente. Porque do contrário, o ambiente, ele infelizmente, ele vai se tornar mais forte. É a tal da passagenzinha. Não da Bíblia, mas uma parábolazinha que falavam antigamente. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Então, se de tanto você está num ambiente ruim, no seu dia ruim, você vai se sujeitar aos velhos hábitos. E o seu coração, por mais que você tenha limpado ele, ele vai se sujar novamente. E aí Deus também fala aqui na passagem, né, por meio de Tiago, Jesus Cristo, né, fala por meio de Tiago, como que você faz para sair disso? Se aproxima de Deus. E se aproximar de Deus não é ouvir só esse podcast, mas é o ouvir da palavra, é estar na presença, é o cantar louvores, hinos, e o seu coração vai se tornando diferente. É isso que você falou de você estar num ambiente hostil muitas vezes e infelizmente você não conseguir ainda sair desse ambiente e principalmente e você manter a fé, mesmo quando há circunstância, quando tudo ao seu redor diz ao contrário. Eu já ouvi muito testemunho de pessoas que, tá num trabalho e aconteceu diversas coisas, vai lá, se tranca no banheiro, vai fazer uma oração a Deus ali, sabe? Ou então você vai, tá na sua casa, tá brigas e brigas, você vai pro banheiro, ou se tranca dentro do quarto e vai fazer sua oração, vai exercitar a sua fé, porque a fé ela tem que ser exercitada, a fé sem obras, a fé que ela não se movimenta, ela se torna morta. Então, assim, tudo na nossa vida não dá, com Deus não dá, tipo, meio termo, não tem negociação assim nesse sentido. É decisão, sabe? É decisão de coração limpo, é decisão de entrega. E, e exercitar a fé. Então, se você vive nesse ambiente hostil e não está sob o seu controle mudar, muda
o que está sob o seu controle mudar, entende? Não se envolva nesse ambiente, não se torne, seja diferente daquele ambiente, sabe? Por mais que isso te cause, eu lembro que quando o meu começo da minha fé, era até hoje, tipo, eu falo, eu estava na escola, adolescente, né? Eu tive o privilégio de conhecer a Deus na minha adolescência. Eu chegava ao ponto, eu levava a Bíblia para a escola. Que é um ponto, tipo, Vou que eu. evangelizar todo Era. mundo. Tem uma Não, menininha lá na igreja que leva o violão pra cantar É. pras pessoas. Mas assim, porque, tipo, eu queria criar um ambiente diferente. Eu não queria que aquele ambiente prejudicasse o que eu tava aprendendo. Porque, tipo, eu via que, tipo, aquilo tava me fazendo tão bem que eu queria. Tipo, no meio, qualquer brechinha de tempo que eu tinha, no intervalo, eu tava ali, eu lia. E era sobre isso. Então, tipo, hoje em dia você não precisa, às vezes, carregar a Bíblia, mas você tem a Bíblia num celular, você tá num momento difícil ali, aconteceu uma situação, pega a sua Bíblia ali, vai ler, vai fazer uma oração, vai. Foca em Deus, foca no céu, né? É, porque ele não te desampara, né? Não. No seu dia ruim, ele vai te mostrando o caminho, ele usa de pessoas. E quando você vai ver, se você tiver sensível à palavra, você vai ver que é o que você precisava. Às vezes uma pessoa, do nada, senta do seu lado e fala, e você fala, era isso que eu precisava. Ou até mesmo que foi o que a gente falou ao princípio, você não é nem sobre a pessoa também transbordar na sua vida, você conseguir transbordar na vida das outras pessoas, porque é o ponto que Deus ele vai começando a te mostrar a dor de outras pessoas, você vai vendo a dor do teu próximo, você vai vendo a dor das pessoas que te cercam, e Deus vai te fazendo tipo canal entre aquelas pessoas, você começa a receber para transbordar. E como você vê essa dor, é a forma também que você consegue ajudar. É, então eu vejo também, cara, isso daqui mexeu comigo muito, que foi uma passagem, não lembro de quem. Se eu não me engano, foi o André Fernandes. Eu não tenho problema em falar aqui, porque realmente é uma pessoa fala bastante na minha vida, muitas das vezes. E ele fala justamente isso, que para você ter uma nova porção em Deus, ele vai te testar antes. Porque não tem como você esperar alguma coisa de alguém se essa pessoa não carrega aquilo. Uhum. Né? Então, como que Deus vai me dar uma gestão de um país se eu não carrego isso? Então, antes disso, ele me instrui, depois ele me testa, ele me treina, ele me põe provações, e quando eu passo essas provações, uma medida recalcada e transbordante é derramada sobre a minha vida. Eu creio muito nisso, sabe? Que muita coisa que a gente vive na nossa vida, elas são aprendizados e que a gente pode usar isso como para ajudar outras pessoas, sabe? Eu falo isso muito porque você nunca sabe o tamanho da dor de uma pessoa se você não viveu aquela dor. Não. Quando eu perdi a minha mãe, eu não sabia. Recentemente, uma pessoa próxima a mim tinha perdido a mãe dela. E ela sentiu muita dor. E dentro de mim, eu reconheço que eu olhei e eu falei, nossa, mas achei exagerado o nível da dor que ela sentiu. Poucos meses depois eu perdi minha mãe. Mas é uma dor tão grande, mas tão grande, tipo, que o Espírito Santo te consola, mas é uma dor que chega a ser física. Hoje eu entendo. Quando uma pessoa fala, perdi minha mãe, cara, doeu. Tipo, eu sei, dói. Hoje eu entendo o que a dor daquela pessoa ela representa, porque eu passei por aquilo. Só que eu também consigo falar para ela, se você se apegar em Deus, vai doer uma semana, vai doer alguns dias, mas se você buscar no Consolador, porque foi o que Deus ele falou para mim naquele momento. Eu li a passagem que ele fala que ainda que uma mãe, você perca a sua mãe, ainda que a mãe esqueça, ele compara o amor dele com o amor de uma mãe, né? E ele fala que ainda que a mãe ela se esqueça do filho que ainda mama, o que é quase impossível,
Mas ainda que se esqueceu, não me esquecerei de vós. Ou seja, ele fala, mesmo que o amor da sua mãe faltar, o meu tá aqui. Então, ou seja, se você se apega nos motivos corretos, você se apega em Deus, realmente aquela dor não vai te consumir. Então, hoje, ou seja, onde que eu quero chegar? Quando você passa por uma dor, você consegue transbordar e entender melhor a dor das pessoas. Então, muitas coisas que a gente vive, a gente consegue, se a gente usar aquilo que doeu um dia para curar outras pessoas, é isso que Deus ele quer. Sem dúvida, sem dúvida. E é isso que a gente tenta trabalhar nas nossas vidas, né? Isso vai fazer, muitas das vezes, a gente trilhar bons caminhos, né? E estruturar a nossa casa realmente como Deus quer da gente, né? Porque a boa obra, ela começou, mas ainda não terminou, né? Uhum. Vai chegar o dia que a gente vai ser revestido ali de incorruptibilidade, e com certeza vai ser um dia tremendo. E eu creio que ele tá muito próximo. Eu creio que cada vez mais ele tá muito próximo. Sim. Faz com que a gente, na verdade, agora eu acho que a gente tem que ser os remanescentes, né? Os remanescentes na fé. E usar as armas certas é tão importante quanto ir para a guerra. Saber como usar as armas. Porque às vezes a gente até sabe, às vezes a gente tá num dia difícil, mas por algum motivo a gente sabe que tem que ler a Bíblia, a gente sabe que tem que ouvir um louvor para sair daquele ambiente que você tá entrando, naquela depressão, naquela tristeza aguda, mas você deixa se levar pelo sentimento. É igual o despertador quando tá tocando e você fala, eu vou me deixar levar pela cama. Por que você fala isso com tanta propriedade? Não, o despertador toca lá em casa, ele tem um que toca 5:10, e aí não satisfeito eu coloquei um 5:30. Aí dá 6 horas eu não saí. Eu acho que o despertador tá com algum problema. Não, tá não. Ele colocou aquele despertador que você tem que fazer uma continha para desligar ele. Ele acorda, faz É um a conta e despertador volta a pago pra acordar. você acordar e mesmo assim eu faço a conta e a cama ainda me convence. Não, mas eu até me perdi aqui, mas enfim. Não, mas a gente tava falando justamente disso, né? É das armas que a gente vai usar na guerra. Sim, porque se você não lutar com as armas certas, você vai se deixar levar, né? E Isso. nesses últimos tempos que a gente tem E aí chega vivido, na hora ali, você chega você chega na hora de você tá no dia ruim, você precisa de Deus, você fala, não, vou me sujeitar àquele velho hábito que eu sempre tive. lembrei que você falou que. O que que eu ia falar, né? Que você falou sobre como a gente sabe que para no dia ruim a gente tem o remédio, tem o antídoto, e muitas vezes não vai ali na fonte. Mas é porque realmente, tipo, você se deixar levar pela circunstância é a Mas pior coisa que faz. isso é a pedrinha. É. Infelizmente é a pedrinha, porque ninguém tropeça na montanha, tropeça na pedrinha. Mas você lembra que a gente falou muito sobre que uma das estratégias do mal para a nossa vida, para a vida das pessoas, é mudar a sintonia, né? Porque se você muda, tipo, é uma frequência de rádio, a gente estava falando, o rádio ele tem ali a frequência. Então, se você mudou ali, tipo, a Gazeta 88.1, você mudou para 88.2, já não vai funcionar igual. Então, o que que o diabo ele tenta fazer? Tenta mudar a frequência do seu ambiente. Então, Eu sou tipo, uma pessoa baixar a bem. frequência ali É. e. Eu sou uma pessoa bem cética quanto a isso, né? Então eu sempre fui buscar muito, eu acredito muito em frequência. Não nossa, você viaja, não, mas se você pegar tudo é frequência. Se você pegar ali, e bater num copo, numa frequência exata, você vai mexer no outro copo, numa folha que tá do outro lado na mesma frequência. O que estiver vibrando na mesma frequência interage. E isso, o experimento científico, você consegue ver isso. E eu acredito muito que a frequência dos céus é uma frequência muito alta. Então é cordas, é trombeta, é flauta. Você vê isso, né? Já a frequência do inimigo é batuque, né? Tamborim. Tem isso que também traz isso, né? E isso independente de religião, tá? Não falando de religião, é comprovado isso. Se você buscar sonorização, fala muito sobre isso. E só para resumir aqui, a frequência alta dos céus, quanto mais alto você estiver vibrando, com mais energia positiva, com mais pensamentos e olhos bons, mais você está nivelado na vibração dos céus.
O oposto também é verdade. Quanto mais baixo tiver sua vibração, mais você consegue ser acessado pelo inimigo. Mais poder de jogar ideias na sua mente o inimigo tem. Porque não sei se você sabe, essa é a única coisa que ele consegue fazer. Jogar ideias na sua mente para você tropeçar e oferecer banquetes para você também, né? Como que ele faz isso? Se você está vibrando, né? Se você é servo, ele não pode te tocar, né? A própria Bíblia fala que ele não tem essa permissão. Se você é servo, se é cristão, ele não pode te tocar. Se você estiver vibrando alto. Quando você vibra baixo, ele começa a te acessar através de pensamentos, né? Então, o que que ele faz quando você está vibrando alto? Ele vai e quebra seu carro. Ele vai e fala para sua mulher se estressar. Ele vai e faz o seu marido te estressar ou qualquer outra coisa que vai baixar a sua vibração de certa forma. E a partir do momento que a sua vibração abaixa, ele consegue ir te acessando com dardos e que também consegue colocando, fazendo ali artimanhas para colocar seus velhos hábitos, os seus velhos vícios na sua frente, fazendo você pensar que tudo foi um loop que você voltou à estaca de pedir os seus desejos da carne e os deleites da carne ali que a Bíblia fala tanto. Então eu tenho visto muito isso ultimamente. Porque até eu tava vendo aqui, né, que é muito do que Deus ele fala, Jesus ele falou aqui, que se o pai de família ele soubesse, né, a hora que vem o ladrão, ele vigiaria, né? Então, o mal, ele não vai te pegar no seu pico de fé, ele não vai te pegar no seu momento melhor, onde você tá vibrando alto, ele vai te pegar justamente, primeiro, ele faz a sua fé cair, ele faz você se distrair para ele poder vir e dar o bote, para ele vir e fazer você realmente se desviar do caminho. Mas antes disso, ele usa várias situações para baixar realmente a sua fé. Sem dúvida. E é um pouco disso. Com isso, eu acredito que a gente vai chegando ao final. Vocês têm mais alguma coisa para acrescentar? Eu queria só passar uma passagem para vocês. Passar uma passagem. Eu queria ler um pouquinho mais uma passagem que me tocou muito, que pode servir para alguém. A gente não vai dar tanto embasamento nela para não ficar muito longo, mas basicamente é julgando um irmão. Então, em Tiago 4:11 fala: não falei mal um dos outros. Meus irmãos, aquele que fala mal do seu irmão e o julga, fala mal da lei e julga a lei. Se tu julgas a lei, já não é um cumpridor da lei, mas juiz. E quem de nós somos juiz? Então aqui é basicamente uma orientação para não seja você juiz do seu próprio irmão, para decidir, por mais que você tenha esse poder, se ele está certo ou errado. Porque você não vai conseguir ver pela perspectiva dele, do que ele está sentindo, do que ele está vivendo, do que aconteceu. E às vezes é uma dificuldade que ele está. Então, olhar com bons olhos muitas vezes é isso também. Porque aqui fala que nós não somos. Que se você quer julgar alguém, você está se comparando como juiz, coisa que nós não somos, né? E a própria Bíblia fala que o verdadeiro juiz vai julgar todo mundo no dia correto. Até porque a gente já tem tanto trabalho cuidar da nossa vida, né? É, Já dá tanto trabalho cuidar da vida dos outros. tem uma pulseirinha que fala, né? Cuida da sua vida. Não, A já minha, dá no trabalho caso, ela é demais. outra. Eu tenho uma pulseirinha que eu carrego que fala o sucesso é treinável. Mas é interessante você ter esses pontos de âncora, né? Que te traz de Uhum. volta em cima da sua falha. Precisaria espelhar um pouco mais na minha pulseirinha. A gente pode ir muito mais além. Mas é Pode. isso. Quer encerrar? Por hoje é só, pessoal. Foi muito bom estar com vocês aqui, compartilhando mais um dia do Como Maria, E né? se as pessoas não seguem ainda? Podem nos seguir no Como Maria, _ melhor parte. Segue a gente lá, já dá o seu like, porque aí o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante, vai entregar para mais pessoas. E é isso. Por aqui a gente vai encerrando e tchau!